tal a gente tomar um café? Um cafezinho. Um cafezinho faria bem. Vai falar. Hoje eu estava vendo uma reportagem, né? O pessoal com um especialista, né? Ele falando que como devemos nos comportar com essa pandemia, e ele dizendo, um camarada conhecido, né? Nessa área de alergias, de bactérias. Ele é até conhecido. Infectologista. Ele é conhecido até como doutor bactéria. Ah, tá, você estava vendo, né? Você percebeu, eu estava vendo com você, você percebeu que ele tem toque? Ele percebeu tem toque. Que ele tem toque? Ele tem toque, ele tem. E inclusive, né, você viu um casarão lindo, maravilhoso. Quer dizer, aí ele ensinando, né, que tem que chegar, colocar o pé lá no tapete, lavar o calçado. Como é que é? Tem um tapete com água e cloro, e vai lá, bate ali, aí tem um outro paninho do lado, vai lá, bate naquele paninho. Eu fiz tudo errado. Aí depois entrou, tirou o sapato, botou ali no outro paninho dentro, aí vai pro banheiro, porque na casa dele tem um lavabo. Né? Tá. Na casa de todo brasileiro tem lavabo. Aí foi lá, lavou a mão. Eu quero ver ele fazer isso lá no Dois Irmãos, né? Com o pessoal, o cara que tá chegando de buzu, desceu do ônibus, aí o cara vai fazer o quê? Foi lá, vai fazer, você tem que fazer assim, lavou as mãos todas, aí sim você vai subir e você vai tirar sua roupa toda, colocar isso todo dia que você sair do trabalho, você tem que fazer isso quando chegar em casa. Essa é a razão por que eu saio de manhã e só volto no final do dia, porque é complicado quando vem em casa almoçar, porque embora eu não tenha um negocinho, mas eu deixo o calçado lá fora, a meia lá fora, aí entro com aquela roupa. Aqui em casa tem um banheiro extra aqui embaixo, que eu posso ir, trocar de roupa, tomar banho e depois falar com as crianças, né? Agora, como é que ela vai fazer isso aqui no Dois Irmãos? Você sabe o que eu fiquei sabendo esses dias? Tem uma irmã da nossa igreja, eu não vou dizer o nome, coopera comigo e tudo, mas você sabe o que acontece com ela? A mãe dela, ela tem que tirar a roupa, obviamente ela não fica do lado de fora da rua, mas ela entrou no portão, porque a mãe dela tem diabetes, pressão alta, tá com a idade acima, a mãe dela fala, ela tira a roupa todo dia, ela fica só de sutiã e calcinha do lado de fora, para entrar em casa, trocar de roupa e tomar banho direto do banheiro, mas eu achei muito engraçado isso. Ou seja, na casa dela, que embora seja pequena, ela pode fazer. Mas se o sobrinho dela estivesse, ela não poderia fazer. Se os irmãos dela estivessem na casa, ela não poderia fazer. Não é verdade, né? Vou fazer um cafezinho aí? Vou fazer um ganhou um negocinho novo, né? Eu comprei com uma irmãzinha da igreja, que ela vende. Muito legal, né? E coloca o café e o filtro. Já tudo junto. Aí você não precisa ficar pegando uma vasilha, pegando outra, né? Só chegar aqui, só pegar o filtro. No caso, aqui em casa a gente usa um filtro pequeno, né? Mas o café ainda tá aí. Ainda vem com a colherinha. Vem com a colherinha. Colherinha de café. Da onde que é esse trem? Da Tupperware, lógico. Tupperware que faz essas coisas. E aí... O pessoal querendo, é só falar contigo. Vamos falar comigo, né? Falar contigo, para saber quem é da nossa igreja que vende esse produtinho da Tupperware, que aliás aqui em casa, o que mais tem é coisa da Tupperware. Tem um lugarzinho para aprender, colherinha. Feliz líder, viu? Deus te abençoe. Você está fazendo quantos aninhos, Dulce, hoje? Você o quê? 65? 70. Está fazendo quantos anos, Dulce? A situação que essa irmã tem, ela tem a possibilidade de tirar a roupa do lado de fora de casa para entrar. Agora, como é que vai fazer com um sujeito que chega do trabalho? Porque tem gente que está trabalhando. Pois é. É inevitável. O que eu quero dizer que está trabalhando? Tem gente que é porteiro. Porque o pessoal bacana
não liberou os seus porteiros, não. Prédio, claro. Não, porteiro. Ele que vai lá pro prédio, ele que vai lá para a portaria receber. Ele que tá. Ou seja, o isolamento social é muito bacana, né, para aquela galera de cima. Exato. Mas aí é o que o Siqueira Júnior diz, né? É hipocrisia pura. E ficam cobrando do presidente porque que o presidente não quer o isolamento horizontal, quando na verdade eles querem que a gente trabalhe para eles. Exato. A empregada continua indo trabalhar na casa deles, a empregada está correndo o risco de pegar o corona dentro da casa deles, porque ao que parece pra gente, essa enfermidade começou só com a gente bacana. Mas é. Porque, lembra do que o ministro Guedes falou? Empregado aí para os Estados Unidos, nessa crise que a gente estava, empregado não estava indo mais para os Estados Unidos. O que veio primeiro, supostamente, né? Veio da Itália. Dizem que foi da Itália. A pessoa foi na China, e da China levou para a Itália, e da Itália trouxe aqui para a América, trouxe para o Brasil, e vai por aí afora, né? Então, quer dizer, está tudo muito, muito resumido na parte alta. Sabe o que eu tenho orientado aos pacientes? Alguns deles, porque a gente não lida com paciente rico. Né? Os pacientes que a gente lida são pacientes de gente simples, e a gente está dando assistência a esse pessoal sem cobrar nada. Eles precisam de apoio. A orientação que alguns que eu estou dando, por exemplo, uma das pacientes, ela tem o marido dela. E no caso do Rio de Janeiro, ela pode sair com o marido, eles são jovens. Eu disse a eles, eu sou contra o isolamento horizontal, eu sou contra essa limitação de a pessoa ficar dentro de casa. Raios! Daqui a pouco está todo mundo doente porque nós estamos dentro de casa. E então eu recomendei a ela, por conta do estado dela, que ela é ansiosa, o marido não é ansioso, mas por conta dela ser ansiosa e ela ficar naquele espaço trancada, ela vai acabar entrando em depressão. Então o que eu recomendei a ela? Pega o carro, vai lá para o estacionamento num grande supermercado que a gente tem aqui na rodovia Washington Luiz, e anda com o marido lá. Quando voltar em casa, falei com a mãe dela, quando ela voltar em casa, ela, antes de entrar em casa, ela tira aquela roupa, toma banho, coisa e tal. Há uma outra paciente, que nesse caso a paciente mora numa casa que eu estava falando, menos de 42 metros quadrados a casa tem. Então o que ela vai fazer? Ela, mais os irmãos, a mãe, e como que ela vai se comportar? Ela é da cama para a sala, sentar na sala, sentar na mesa. Não tem para onde ir. E eles estão seguindo rigorosamente isso. A maioria. Então, sabe o que eu falei para ela? Que o que ela precisa fazer é ela andar em volta da mesa da cozinha. Caminhar em volta da mesa da cozinha. Você precisa fazer algum exercício para quebrar a rotina. Obviamente, ao falar sobre ela andar em volta da mesa, você imagina, né? Ela vai fazer isso durante 15 dias, 3 semanas. Quando ela tiver com tédio, ela levanta e vai caminhar. Inclusive, estava conversando num curso, né, fazendo de neurociências, e nós estávamos comentando, né, que quando acabar isso, os consultórios psicanalíticos, de psicólogos, vão estar repletos. compondo, porque as pessoas vão estar procurando ajuda de todas as formas para sair do... E é bom a gente já se preparar, porque realmente, além das pessoas que são da população de modo geral, vai acabar nos procurando para ser atendido, eles vão precisar falar, também tem as pessoas da igreja. Porque, embora sejam crentes no Senhor Jesus, mas são seres humanos. E como seres humanos, eles precisam colocar para fora o que eles estão sentindo, né? Com certeza. Eu falando aqui, né? Mesmo aqui dentro, tem espaço, eu posso fazer o meu serviço todos os dias. Mas é aquilo que eu falei, só o saber do proibido, não posso fazer isso, não posso ir ali, não posso...
tem que ir de máscara. Aliás, como é que você fez? Tem que ir. Esses dias você precisou ir lá fora, como é que você fez? Tive que botar máscara. Né? Você colocou, foi de máscara. Ainda bem que eu comprei a máscara pra você, né? Tive. Graças a Nani, né? Que a Nani está produzindo máscaras, né? Bom, aliás, tem muita gente confeccionando. Tem muita gente fazendo máscara, né? Tá ficando bom, né? Todo mundo. É aquele negócio, brasileiro tem que dar o seu jeito. Tem que dar o seu jeito. Bom, eu não sei, né? Esses dias, por exemplo, eu tenho andado sem máscara. Mas achei muito legal um negócio no supermercado. Sabe qual a ideia que eles tiveram? Aqui eu não sei no mercado perto de casa se você já viu. Mas todos eles colocaram uma tela de acrílico. Não, aqui perto não tem. Os caras estão ganhando dinheiro vendendo tela de acrílico. Porque aí bota a tela de acrílico para falar com o caixa. E essa tela vai ficar. Com certeza. Eles vão deixar a tela porque são medidas que vão ficar. Por exemplo, tem um bocado de gente que vai ter que mudar a maneira de trabalhar. Eu estava falando no culto sobre esse assunto. No dia seguinte, um técnico, um desses caras que trabalha como coaching e técnico de TI, orientando o pessoal, dizendo que agora a estratégia empresarial vai mudar. Com certeza. Com esse negócio de home office, e tem um bocado de gente que vai ter que se virar trabalhar em casa. Porque eles vão economizar dinheiro com almoço, com passagem, com cafezinho, uma série de coisas de regalia que tinha para o empregado, não vão usar mais. O cara vai ter que gastar isso dentro de casa. E ele vai pedir para o patrão, não, patrão, tem que comprar um cafezinho para botar lá em casa. É ruim dele ter cafezinho em casa. Ele quiser, vai ter que botar no bolso dele. E tem mais, hein? Uma grande quantidade de gente vai reivindicar que a empresa pague a internet. Também. Não sei se eles terão direito a pedir isso. Mas vai trabalhar. Mas isso vai mudar o sistema de internet no Brasil. A internet terá de ser ou de grátis ou barata. Não vou dizer que nos Estados Unidos ela é grátis, mas ela, por exemplo, ela é ilimitada. Hoje nós já temos pacotes de internet ilimitado, a um preço mais em conta. Hoje em dia o pessoal está falando por telefone ilimitado, porque não é como o sistema antigo de celular. Eles usam um sistema dentro da internet, que é o sistema VoIP. A gente fala pelo WhatsApp, mas quando você fala pelo telefone normal, eu, bobo aqui, ligando do telefone celular normal, porque eu achava o seguinte, o Zap vai cair, eu vou ligar do telefone normal, vou chamar fulano, porque vai ficar melhor. Que nada, cai mais do que o Zap. Pois é. E aí eu parei de ligar, ligo do Zap, né? Isso já está ficando dessa forma. Para ver, né? Essa pandemia não está só no vírus. Já está atacando tudo quanto é área no caso, telefonias, as pessoas mesmo, né? De ter que sair de casa. Está trazendo prejuízos sérios, com certeza. Isso é certo, a gente vê isso. Mas também está trazendo lucro benefício para muita gente, que muita gente vai aproveitar isso e vai continuar o resto da vida. O que você acha que vai acontecer com as igrejas evangélicas? Isso aí é que a gente tem que perceber, né? Eu acredito, pode ser até que mas a minha perspectiva é que as pessoas procurem com mais veemência, com mais vontade, eu não sei, eu tenho a impressão de fazer alguma coisa. Eu tenho a impressão que a hora que o pessoal disser assim, acabou o confinamento, eu tenho a impressão que durante 1 ou 2 semanas as igrejas vão ficar lotadas. Exatamente. Depois volta normal. Depois volta normal. Quem não ia na igreja não vai mais. Né? Vai dizer assim, o culto voltou, agora eu posso vir para a igreja. Aí depois de 2 semanas volta a normalidade a faltar. Aí a gente vai chamar, por que você não está vindo mais ao culto? Vou voltar as mesmas desculpas, né? Meu pé, meu filho, minha mãe, meu trabalho, no caso sério, né? Geralmente
é assim mesmo. Bom, eu queria Eu já pedir... estou até acostumado também com essas coisas. Bom, agora eu queria a gente parar um pouquinho, eu queria que você mandasse uma palavra para as mulheres em casa, dando uma palavra para elas de fé, porque você sabia que as mulheres descobriram uma coisa muito interessante. Esses dias eu vi uma piada muito legal, né? O cara trabalha o dia todo, com o confinamento ele passou a ficar em casa. Ah, sim. Aí ele escreveu o seguinte: com esse confinamento descobri uma pessoa muito bacana na minha casa, minha esposa. Sabe que ela é uma pessoa muito legal? Por trás dessa piada tem um fato. Você sabia que agora as mulheres estão enfrentando uma dificuldade que os maridos são com mais frequência dentro de casa? O que você acha que está acontecendo? Tem muita, já vi aí também nas reportagens aí, de pessoas falando, né, que, puxa vida, eu prefiro ele trabalhando. Ele fora, ele trabalhando, fazendo o serviço dele é muito melhor, porque ele em casa, ele está sem condições, ele não sabe o que fazer, ele só dorme, ou só vê televisão, ou só senta na mesa e no celular, não faz mais nada. Sim, mas e a interferência deles em casa? Pois é, a interferência. A interferência é aquela, né? Nunca reclamou nada do filho, passa a reclamar. Nunca viu a esposa lavando alguma coisa, ou passando, aí quando vê, você podia passar assim. Ah, você podia lavar assim. Essa é a minha preocupação. Você podia... Então, aí a mulherada já tá ficando assim, eu quero ele fora. Tá ficando neurótica, aí a gente vai ter que atender essas mulheres depois no consultório. Eu quero ele fora. Bom, o que você diria para essas mulheres aí que estão precisando de apoio nesse momento, estão se sentindo acuadas dentro de casa, porque antes o leão estava solto. E ela... em casa tranquila, a leoa dominando, reinando em casa. Agora o leão está em casa. Aí é complicado, né? A leoa tem que dar o que você diria para essas leoas aí? A leoa tem que dar atenção, né? Tem que também agradar essas coisas, né? Porque nisso também o marido não vê que a esposa está sempre lidando com seus filhos, né? Tem que alimentar, tem que dar banho, tem que vestir, e ele fica de fora. Ele não tem tanto mais aquela atenção, porque são 2 horas, 3 horas, né? Vamos falar aqui pelo nosso genro. O nosso genro, por exemplo, não está acostumado a ficar em casa. Coitado. Mas quando ele fica em casa, ele sabe o que ele tem que fazer, tem que ajudar, porque senão você percebeu, eu fico vendo a agonia dele. Tadinho, bichinho. Tá sofrendo. Eu vejo a agonia dele. Tu não sabe o que é cuidar de 3 filhos. Mas é aquele negócio. 3 crianças. Fez 3, tem que cuidar dos 3. Essa é uma palavra ideal, né? Tem que falar para os maridos, né? Que eles têm que saber, porque é muito bom fazer filho. Exatamente. Mas cuidar que é encrenca, né? Ser pai, como a gente diz, né? É participar, né? Não é só fazer acabou. Eu tenho que falar aqui uma coisa, né? Eu, durante o tempo que ela tinha as crianças pequenas, eu cometi muitas falhas e eu quero comentar sobre esse fato. Mas eu quero primeiro ela deixar uma orientação para vocês de como a mulher vai lidar com essa situação do marido frequentemente em casa. Mulherada, aqui em casa é o seguinte, o marido sempre foi pastor, né? Eu tinha mais fora do que dentro de casa. Aí já vamos para quase 40 anos, né, de convivência. A gente tem outros tipos de pensamento, outras atitudes. Mas hoje em dia o que mais a gente vê? São casamentos querendo ser, mulheres querendo se separar, ter a sua própria vida, ganhar o seu próprio dinheiro, né, para se sustentar.
Tem umas que não conseguem lidar com essa coisa, tá dentro de casa, depois tem que trabalhar e quando se vê livre, começa a estudar, não, eu vou estudar, ela já acha que o homem, a imagem homem, já não lhe faz tanta falta. Né? Começa a coisa assim de que eu não preciso dele, eu não necessito dele. Eu digo, gente, não é homem, não tem que ser somente para aquele momento cama, como muitas vezes a gente ouve, né? Uhum. Só cama, o que mais a gente ouve é isso, mas a convivência, companheirismo. O companheirismo, a amizade de Uhum. todos os dias. Um dia nós vamos ficar sozinhos, só eu e você, né? Nossos filhos já estão casados e a gente vai ter só nós dois. Então, Uhum. puxa vida, que coisa difícil, né? A gente, de repente, está sentada numa mesa sozinha. Uhum. Deita numa cama sozinha. Né? Para uma mulher cristã, se acontece o fato de uns vai e o outro fica, Uhum. você quem decide o que fazer. Né? Mas eu digo, casamento é isso, é você estar junto, é você querer entender o companheiro, saber o que ele gosta, e ele também, da mesma forma, saber o que a gente gosta, o que a mulher gosta. Essa é uma coisa tão importante que eu estava falando esses dias para alguém, porque, por exemplo, alguém que eu estava atendendo estava reclamando da falta de atenção do marido. Normalmente as meninas mais jovens reclamam muito disso, de que o rapaz, o marido chega em casa, não a elogia, não dá uma palavra de ânimo, uma palavra, coisa e tal. Mas por outro lado tem uma dificuldade, é uma questão de lei de semeadura. Isso que eu também falo. Se ela nunca elogiar o marido, por conseguinte ele não vai elogiar. É preciso criar um ambiente de elogios, de reconhecimento. É discussão tapada mesmo, né, amor? Onde uma mulher fala, diz que ama, diz que está junto, e ele nem se percebe. Ele nem se percebe, mas não se dá conta do fato. Tem que ter uma qualidade. E eu acredito assim, casamento é você estar observando as qualidades e colocando na balança. Nossa, porque se fosse observar os defeitos, Zi já tinha me largado há 200 anos. Você também. Né? E às vezes tem determinadas horas, por exemplo, que eu vejo coisas que ela faz, que eu tenho vontade de falar alguma coisa. Ao longo dos anos, eu aprendi que tem determinadas horas que é melhor eu não falar nada. Eu fico calado, vou embora, saio, não falo nada. Para quê? Para a gente não gerar situações. E olha que eu sou uma pessoa, quem me conhece, que eu tenho que falar. É como minha neta, né? Lembra da Fernanda, né? Fernandinha, nossa neta, né? Falou pro meu filho, né? Tinha 7 anos quando ela falou, né? O pai falou. Ela era menorzinha. Menorzinha ainda. 4 anos, né? O pai reclamando, poxa, Fernanda, você fala muito. Pai, eu sou criança, eu tenho que falar. Bom, a Fernanda puxou a mim, né? Então, eu tenho que falar. É o meu jeito, né? Então, o que acontece? É complicado quando você está no casamento e você tem mania de falar. Mas eu aprendi a me calar, na maioria das vezes. Por exemplo, você, por exemplo, ao longo do nosso casamento, você mudou muito, aprendeu a falar. É sério, às vezes eu morro de medo dela, porque ela fica brava, eu enfio a viola no saco, eu fico na minha. E ela aprendeu isso, e eu aprendi a me calar. Ela antes era muito calada, e eu falava demais. Hoje em dia nós equilibramos. Ela fala, ela briga comigo, às vezes não grita, né? Grita entre aspas, né? E eu antes gritava com ela, às vezes ela olha para mim que eu estou levantando a voz, eu não percebo que eu estou levantando a voz. Por exemplo, você percebe que eu, meu filho, a filha, salvo o caçula sempre fala baixinho, mas eu, mais velho, a gente tem sangue português e espanhol, então a gente fala alto,
É o jeito da gente, né? Vamos. Mas nesse caso, vamos lá. Você tem uma palavra aí para as meninas. Quero deixar com você, vou sair agora. E você vou dar uma saidinha e você dá uma palavra para elas aí. Deixo contigo aí. Ok. Deus abençoe vocês todos. A apóstola tem uma palavra para vocês. Bom, como nós estávamos conversando aqui, eu e meu esposo, né? Eu deixando uma palavra para você, mulher em especial, agora, nessa noite, que é buscando em Deus muita sabedoria, muito entendimento, tá? Para se levar no relacionamento. Não adianta querer pela nossa própria ideia, pela nossa própria capacidade. Não tem. Casamento é realmente um triângulo, né? Deus tem que estar sempre dentro dele, em qualquer relacionamento. Não é só o relacionamento chamado cristão. Todo relacionamento, para dar certo, tem que ter a terceira pessoa de Deus, para que nos capacite e nos dê condições de entender um ao outro, de estarmos juntos, de gostar das coisas que o outro gosta. Por isso que eu digo para você, eu deixo essa palavra, mulher, busque sabedoria no Senhor, né? É muito melhor do que buscar em outras coisas, em outras pessoas. É em Deus, esse é o caminho certo, tá? Para que tudo vá bem na nossa casa, no nosso relacionamento principalmente. Tá? E eu vou deixar uma palavra aqui para nós no dia de hoje que diz assim: refrigério no Senhor. Lá no Salmo 23, versículo 3 diz: refrigera a minha alma. Né? Isso a gente está falando, pedindo ao Senhor, orando ao Senhor. E esse comentário diz assim: essa palavra refrigério vem do verbo latino refrigerare, refrigerar, refrescar. Né? Logo, refrigério denota o bem-estar gerado pelo alívio de uma situação extrema e angustiante, como estamos hoje nessa pandemia aí, né? Em todos os âmbitos da nossa vida. Né? No texto em questão, para reforçar a ideia do estado espiritual e emocional do homem neste mundo, o salmista alude à sede e à fome e evoca a ideia de um pastor guiando o seu rebanho a pastos verdes e águas tranquilas, por caminhos aplanados, no Salmo 23, 1 e 3. E conclui afirmando que, ainda que o justo andasse pelo vale da sombra da morte, não precisaria temer mal algum, porque o Senhor estaria com ele, provendo a segurança, alimento, unção, né? E defesa contra os inimigos por causa da sua bondade e misericórdia. Confiemos no Senhor como o nosso refrigério nestes dias de tanta sequidão espiritual. Ele é o oásis no deserto, as torrentes de água que nos darão abundância de vida e prosperidade eterna. É nele que nós temos que buscar essa água, essa tranquilidade, esses momentos difíceis que nós temos que ficar dentro de casa, confinados dentro de casa, mas acreditando no que Deus tem para nós, naquilo que Ele tem preparado para nós, realmente nos colocar nas mãos dEle. Né? Hoje eu estava vendo um videozinho de uma criança, de uma menininha, que ela tem problema de câncer, e ela estava dizendo isso, ela querendo mostrar a certeza de que Deus estava com ela. E eu me arrepiei, com sinceridade, porque ela estava mostrando o que realmente nós temos que ser, porque a própria palavra diz que nós temos que ter a fé como de uma criança, nós temos que acreditar como criança acredita. E essa menininha, ela estava passando essa força. Então é nisso que nós temos que nos segurar nesse momento. Né? O Senhor
Ele refrigera a nossa alma nesse momento de angústia, de tanta coisa, que com medo, pessoas com medo de pegar essa doença que pode matar, que pode isso. Vamos acreditar no Senhor, vamos buscar no Senhor todo o refrigério que Ele tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que o Senhor te dê a paz.